temos mais atualizações a respeito da guerra na Ucrânia, prejuízo para o lado dos soldados da Coreia do Norte, com o Kim Jong-un perdendo aí quase 4 mil soldados. 4 mil soldados eliminados, soldados norte-coreanos, lembrando, segundo dados divulgados pela Ucrânia, tá? Dados divulgados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cerca de 3.800 soldados norte-coreanos já foram eliminados, né, mortos ou capturados lá em Kursk, na Rússia. Agora o Zelensky divulga o número de soldados eliminados, mortos ou capturados do exército russo também, enquanto tentam recapturar o próprio território lá em Kursk. Segundo Zelensky, os russos perderam quase 15 mil soldados somente na tentativa de recuperar ali a região de Kursk, na Rússia. O Zelensky que afirma agora, né, a Ucrânia acabou de confirmar realmente que iniciou uma nova ofensiva lá na região de Kursk, então a coisa tende a piorar, né? A coisa tende a piorar para o lado dos russos, né? Eles começaram agora, 2 dias, 3 dias atrás no máximo, uma nova ofensiva no território russo. Lembrando que o Putin luta, os russos lutam agora para expulsar os ucranianos e conter a primeira ofensiva ainda, tá? Que é aquela que começou lá no dia 6 de agosto e que perdura até o presente momento. E agora os ucranianos partindo para cima, né? Aqui vocês veem uma imagem de como que está a situação ali em Kursk, na Rússia. Aqui é uma estátua do Lenin, né? Destruída aí, o líder soviético, destruída a estátua lá na região de Kursk, né? Por conta da ofensiva dos ucranianos. Tenho aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes desse prejuízo dos russos, segundo o lado russo também, falando em baixas do lado ucraniano. Somente nas últimas 24 horas, os ucranianos, por conta da ofensiva, por conta de terem tentado tomar a iniciativa, perderam quase 400 soldados em um único dia, tá? Lembrando, esses dados foram divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia e afirma que os ucranianos perderam quase 400 soldados somente nas últimas 24 horas. Quero pedir para você antes, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, todo aquele nosso bom e velho combinado, tá? Feito aí o nosso trato, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no último dia 6 de janeiro que as forças russas sofreram perdas significativas ao longo dos 5 meses de combate lá na região de Kursk. Durante a Operação Kursk, eles estão chamando de Operação Kursk, operação especial dos ucranianos, né? Parafraseando os russos lá na região de Kursk. O inimigo já perdeu 38 mil de seus soldados apenas nessa direção, com quase 15 mil perdas sendo irreversíveis, acrescentou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno, aquele que ele fala ali informalmente com o celular e posta nas suas redes sociais. Ele não forneceu mais detalhes e evidências, né, que apoiam os números que ele citou aí em relação às vítimas do lado russo. A região de Kursk fica na fronteira ali de Sumy, Ucrânia, Kursk, Rússia, né? E tem sofrido ataques diários desde que as tropas russas foram empurradas para fora ali da região ucraniana da fronteira, foram empurrados para fora, para o lado russo. Desde então iniciou-se a chamada incursão especial, entre aspas, né, dos ucranianos lá no território russo, bem como gosta de classificar o Putin, né? Tudo é especial para ele, né? Então, essa incursão especial no próprio território. As forças ucranianas lançaram uma operação em grande escala ali em Kursk no início de agosto, capturando seções do território. No entanto, os militares russos afirmam que recuperaram controle sobre grande parte do território que estava nas mãos dos ucranianos. No último dia 5 de janeiro, a Ucrânia informou que iniciou uma nova ofensiva então na região, mas não compartilhou mais informações, né? Ficou no ar ali. Depois até blogueiros russos acabaram confirmando mesmo que de fato está acontecendo uma nova ofensiva dos ucranianos lá no território russo, lá em Kursk, mas também ficamos aí
ainda com poucos detalhes, né? O Ministério Russo, perdão, eu pulei uma linha. Relatórios de fontes ucranianas e ocidentais sugerem que cerca de 11 mil soldados da Coreia do Norte ainda estão lá ajudando os russos na região, só que quase 4 mil deles foram eliminados. O Ministério da Defesa da Rússia informou na segunda-feira que as forças ucranianas foram interrompidas e suas unidades primárias foram destruídas perto de Berdin, em um assentamento ao longo de uma estrada que leva ao nordeste da cidade de Kursk, na Rússia. O Zelensky destacou a criação de uma zona tampão na região de Kursk, chamada Zona Tampão, né, onde a Rússia havia estacionado ali reforços militares. Segundo ele, esse desenvolvimento prejudicou e muito a capacidade da Rússia de implantar essas forças em frentes de batalhas críticas no leste da Ucrânia. É importante ressaltar que as forças russas não podem agora direcionar toda essa força para nossas direções, particularmente para a região de Donetsk, Sumy, Kharkiv ou Zaporizhia, prosseguiu o Volodymyr Zelensky. Todas essas regiões aqui que o Zelensky citou, e segundo ele, estão mais protegidas por conta aí desse enfraquecimento na fronteira lá do russo com as regiões, elas estão sob ataque, tá? A verdade é essa. Explosões foram relatadas, inclusive eu trouxe um vídeo, num dos vídeos que eu postei no dia de ontem, eu trouxe uma imagem. O pessoal filmou o momento ali que foram ouvidas várias explosões, filmadas explosões perto da usina de Zaporizhia, né? Que é somente a maior usina nuclear da Europa. Então a situação está quente ali, Donetsk, os russos agora recentemente afirmando ter avançado em mais 2 aldeias, dois pequenos vilarejos ali na região de Donetsk, né? Enfim, Sumy também atacada, Kharkiv atacada. Então, são regiões que estão sob o forte ataque dos russos ainda. Porém, os ucranianos tomaram a frente e fizeram o que o Putin queria fazer, que era justamente fazer a chamada zona tampão ali no lado ucraniano da fronteira, que nada mais é do que tomar um pedação do território da fronteira, né, ucraniano, só que o lado ucraniano, e colocar a sua última defesa, seu último escudo ali, né, entre aspas. Então ali seria território russo, entre aspas. Então se os ucranianos atacassem território russo, o ataque teria que morrer ali, que ainda, em teoria, é território ucraniano, mas estaria no controle dos russos, e assim a Rússia estaria safe, tranquila, protegida. Por isso chamada zona tampão. Só que não adiantou coisa nenhuma. Quem fez isso primeiro foram os ucranianos, né? Que adentraram. Também não conseguiram, não. Criaram uma zona tampão, a última linha de defesa da Rússia para a Ucrânia, mas tomaram a frente, né? Tomaram a iniciativa do plano dos russos. Tá, fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Confirma o like, a inscrição nesse canal. Tamo junto. Valeu.